Fala pessoal, existe mais uma forma de percorrer listas. Essa forma é o while, tá? Então, na verdade, esse while tem duas, né? Dentro de while a gente pode escrever de duas formas, tá? Então tem o while e tem o do while, né? Então, achei muito legal, essa imagem representa bem isso, tá? Então, o while, ele para antes do último, né? Então, por isso que você pode executar o comando, ou você pode fazer a condição e depois executar, tá? Então, tá aqui, essa imagem representa bem o while e o do while, tá bom? Vamos ver no código como que fica esse while. Então, legal, vamos começar pelo while, tá? Que representa muito bem o que a gente consegue fazer com o for, né? Então eu faço assim, ó. While, tá? E aí o while, eu tenho que colocar minha condição de parada, tá? Então, e aí bloco de códigos, igual o for, tá? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. While, daí eu tenho também uma variável, né? Só que aí a variável geralmente a gente inicia antes. Então eu ponho aqui, por exemplo, o meu índice. Então lembra que nosso índice começa no zero, né? Então eu faço índice igual a zero. E aí eu venho while, o índice, e aqui já é a condição de parada. Enquanto o índice, e da mesma forma que no for, a gente fazia o índice menor que o tamanho da lista, né? Então eu pego aqui, ó, lista1.length, tá? E aí o que eu quero fazer? Quero fazer um console.log e eu quero imprimir, né, meu índice e eu quero imprimir meu lista1 índice, tá? Vamos ver o que acontece. E aqui vem um grande problema. Se eu salvar assim, tá? O que vai acontecer? Ele vai entrar num loop infinito. Então façam esse código e salvem assim. Veja o que acontece. Você vai ver que ele vai ficar imprimindo o índice zero infinitamente. Vai ficar aqui, ó, índice zero e vai ficar nesse loop. E aí, se você quiser, abra até um terminal e veja o seu CPU o que acontece, tá? Então faça esse exercício, salve o código desse jeito e veja o que acontece. E aí, para você parar, né? Você vai ter que parar seu servidor aqui, fechar seu navegador, senão isso aqui vai ficar executando até acabar toda a sua memória, legal? Eu não quero que isso aconteça na minha máquina, tá bom? Porque eu estou gravando aqui, né? Isso iria usar toda a memória e eu ia parar minha gravação. Então, eu não posso esquecer de fazer um índice é igual ao índice mais um, né? Eu preciso fazer essa condição. Então, por quê? Daí ele vai incrementando esse índice e vai chegar uma hora, né? Ele começou em zero, ele vai ser 2, 3, 4, 5 e vai até chegar numa condição que ele vai ser maior do que o tamanho da lista e aí vai parar o meu loop, né? Então eu não quero que aconteça um out of memory, né? O erro out of memory. Então, essa condição, né, essa linha aqui onde eu manipulo o meu índice é extremamente importante. Então vamos lá? Então, olha, deu certo, né? Então eu percorri todos os elementos da mesma forma que o for, tá? Eu simplesmente tenho uma estrutura diferente e a diferença é que eu tomo conta desse índice, né? Eu posso fazer uma condição, olha, se o índice for 6, eu paro, né? Então, e aí, ó, né, a parada simplesmente é eu mexer no índice de forma que eu faço ele sair dessa condição. Então, se eu fizer aqui no meio, né, por exemplo, eu vou fazer assim. Se o índice por igual a 9, eu posso falar que o índice é igual a 1000. E aí o que vai acontecer? Né? Então, como eu mexi no índice, e aí ele veio aqui para a próxima iteração, e daí ele põe 1000 é menor, né, que 22, que é o tamanho da minha lista? Não é. Então ele já para, já sai e vai para o fim, né? Então, tanto é que a gente pode colocar aqui um console.log fim. E aí é isso que acontece. Legal? Então fica aí. Essa é a forma de executar com for. Tá bom, mas a gente tem aí o do while, tá? Isso aqui, para ser bem sincero, eu já usei, né? Mas é muito mais comum a gente usar o while do que o do while. Mas vamos entender o que acontece, tá? Então, a gente pode duplicar aqui, tá? Vamos comentar isso aqui para ficar registrado aí. Então tá aqui a mesma forma. A única diferença é que eu vou pegar o conteúdo
do meu loop, tá? E eu vou colocar dentro do do. Então eu vou falar o seguinte, olha, executa isso. Né? Então agora vocês vão lembrar da imagem lá do Papaléguas e vai fazer mais sentido. Então eu executo isso aqui e depois eu verifico a parada, tá? Então esse while, ele fica aqui. Tá? Basicamente essa é a diferença. E aí eu não tenho mais esse bloco aqui, né? Então essa é a diferença, tá? Então ele executa primeiro e depois verifica. Só isso é a diferença. Então note que isso aqui vai ter o mesmo comportamento. Então, ó, se eu limpar aqui e salvar, a gente teve a mesma condição que antes, tá? A diferença é que, de repente, eu posso fazer uma condição que ele nunca vai executar, porque quando eu tenho aquele loop do while, ele sempre vai entrar na primeira vez, né? E aqui eu poderia fazer uma condição de parada, ó. Se o índice igual a 0, eu já saio, né? Então eu falo que o índice é igual a 1000. E aí ele nunca entra aqui dentro. Então, olha. Ele entrou aqui no 1000 e já... Não, pelo contrário, né? Quando eu faço assim, eu entrei aqui, fiz a condição, mas aí eu executo. Então, note que ele imprimiu o índice, mesmo que o índice é 1000, mas ele não fez o while ainda, ele não fez a condição de parada. Então, note que ele entrou e sempre executou, né? Ele sempre executou a primeira vez. Aí, depois que ele viu, opa, 1000 é menor, e aí ele saiu. Então, esse código sempre foi executado, tá? Então, essa fica a diferença, né? Então, se a gente voltar lá na nossa imagem, né? Vamos voltar aqui para essa imagem, né? Então, pode fazer mais sentido agora. Beleza? Então, essa é a diferença do while e do while. E o while é uma forma diferente também, né? Uma alternativa para a gente percorrer e iterar sobre listas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.